Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Buscai o Reino. E eu já vou começar entregando um versículo que o Senhor colocou no meu coração hoje. Eu havia preparado um outro versículo e o Senhor falou: não, filha. O versículo está em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Haverá um tempo onde nós vamos procurar a palavra e nós não vamos encontrar. Haverá um tempo onde as Bíblias serão tiradas das nossas vidas. E o Senhor, Ele está falando isso para o povo. Me busque, me procure, enquanto ainda você pode encontrar. Grave as palavras do Senhor no seu coração. Porque haverá, esse tempo ele vai chegar, onde nós vamos desejar ter a Bíblia e nós não vamos poder ter. Então, que você fique com essa mensagem hoje. E agora eu quero apresentar o meu convidado, que é um homem de Deus. Eu vou deixar com que ele se apresente e vou dizer que ele é um homem de Deus. Ele é um pastor, ele é um profeta. E o nosso encontro aconteceu num ambiente de empreendedorismo, mas foi um encontro preparado pelo Senhor. Para quê? Para que hoje nós estivéssemos aqui, porque o Senhor, ele é especialista em unir propósitos. E nós estamos hoje aqui para entregar uma palavra para o seu coração. Pastor Luiz. Que bom estar aqui. Tudo realmente é propósito de Deus. E como você está falando a respeito da palavra, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Sim. E eu entendo que Deus ele não chega adiantado e nem atrasado, ele chega na hora certa. Então, tudo que Deus faz realmente é bom, agradável e perfeito. E você estava falando sobre a palavra ela traz à existência as coisas que não existem. A palavra, ela conduz, a palavra, ela reluz, a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quem é a palavra? Jesus. Sim. Então, Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito bom estar aqui. É um sonho realizado e estou também diante de uma mulher de Deus, né? Porque todos os momentos que nós tivemos conversando, a presença do Espírito Santo foi real no nosso meio. Muito obrigado, Dani. Seja muito bem-vindo. E agora a gente vai contar para vocês como se deu esse encontro. Vamos contar? Vamos. Como foi o nosso encontro? Porque esse encontro aconteceu diante de uma árvore. E hoje nós estamos aqui, né, diante também de um carvalho, né? O Senhor que é esse carvalho de justiça, onde nós estamos enraizados, onde nós produzimos frutos para que a gente possa dar de comer para aquele que precisa, para aquele que tem sede. Então, vamos contar como que foi esse encontro. Esse encontro, da verdade, foi no resort do Pablo Marçal. Nós estávamos fazendo uma oração, eu, o pastor Walter e o Issou Júnior. E, de repente, estava acontecendo a revelação de Deus, a palavra profética, a profecia. E, de repente, a hora que eu olho do lado, eu vejo
doutora Daniela Carvalho sentada, nos observando ali. E nisso eu falei, vem pra cá, pra gente estar orando junto e estar na comunhão junto. E aí você chegou, agora é com você, Dani. O que aconteceu nesse encontro? Nós estávamos num ambiente de negócios e eu estava ali para me conectar com outras pessoas, mas até o momento de eu ir embora, isso não havia acontecido. Eu havia liberado a palavra para 2 pessoas que estavam na mesa comigo, e na hora que eu estava indo embora, eu orei e falei, Senhor, era isso que o Senhor tinha comigo aqui neste lugar hoje? Então, muitas vezes você pode achar que está demorando, que você está ali buscando, que o teu deserto está muito grande, e você acha que não vai acontecer. Só que o Senhor, ele sempre nos surpreende. E ele me surpreendeu naquele dia, na hora que eu estava indo embora. Eu estava indo para o meu carro e, de repente, eu comecei a escutar uma oração em línguas. E aquela oração, ela foi me conduzindo. E eu fui indo conforme eu estava ouvindo. E de repente eu olho e eu vejo 4 homens orando embaixo de uma árvore. E ali eu fiquei e nós reconhecemos a voz do Senhor, nós reconhecemos também quando não é a voz do Senhor. E naquele momento uma voz falou para mim, vai embora. Você está sendo intrometida. E o Espírito Santo me falou, fique. Uau. E nesse momento eu tirei as minhas sandálias, eu sentei ali na grama e eu fiquei participando daquela oração ali ao lado. E quando eu abri os meus olhos, eu vi o pastor olhando para mim. E eu falei, desculpa, eu não quero atrapalhar. E ele falou, não, se aproxime. E por esse motivo, eu digo que nós estamos diante de um profeta. Porque naquele momento que ele veio ao meu encontro, ele já começou a profetizar sobre a minha vida e já começou a entregar coisas que só eu e o Senhor sabemos. Então, profeta, pastor. Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, sem ele nada somos, nada podemos. E quando somos guiados pelo Espírito de Deus, nós passamos a ter, vamos dizer, ser sensível ao mundo espiritual. E aonde realmente Deus ele mostra o profundo oculto escondido. E é uma conexão mesmo, eu digo, é uma conexão direta com Deus, porque o profeta ele fala realmente de coisas que vai acontecer, seja praga, seja terremoto, ou seja também coisas boas. O profeta muitas vezes ele é usado para exortar, para corrigir. Inclusive eu estava vindo para cá e Deus me deu uma palavra aonde Israel estava virando as costas para ele. E ao mesmo tempo eu entendi que Deus ele quer o conserto do seu povo. Sim. Deus quer a mudança realmente de dentro para fora. O avivamento acontece de dentro para fora. Toda a mudança começa de dentro para fora. E quando Deus olha para nós, ele olha pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Apesar que o ser humano se preocupa muito com o lado de fora. Mas Deus ele olha pelo lado de dentro. Porque ele vai olhar diretamente para o nosso espírito. E como que foi esse seu encontro com o Senhor? Sempre foi assim? Como foi o seu chamado? Porque o profeta, ele é reconhecido pelas pessoas, né? Ele é levantado por Deus e ele é reconhecido pelas pessoas. Então, como foi esse teu processo com o Senhor? Foi através de uma grande decepção no mundo do futebol. Eu tive uma depressão
e remédio não resolvia. Médico especialista também não resolvia. E eu realmente passei a buscar muito a Deus através da oração, da palavra, subidas ao monte, né? Então foi onde realmente que eu comecei a ter uma experiência profunda com o Senhor. Mas por que o futebol? Conta pra gente lá do começo, como que era essa história com o futebol? Então, eu tinha, na idade praticamente de uns 12 anos, eu já estava praticamente já na carreira futebolística, né? Onde eu comecei a jogar no 15 de Jaú, onde é a cidade que eu moro hoje. E, na verdade, o meu maior desejo sempre foi ser jogador de futebol. E eu era realmente um craque, era para ser um destaque. Mas passou-se um tempo, eu estava lá em Londrina, jogando na Portuguesa Londrinense do Paraná, e Deus usou um ex-padre para falar para mim que eu não seria realmente jogador da maneira como eu estava pensando que seria, um jogador realmente em destaque, que eu seria pastor. E nisso eu tinha recebido uma profecia com 7 anos de idade, de uma pastora também de Jaú, por nome Terezinha. Eu sou baririense, é uma cidade próxima a Jaú, dá praticamente 40 minutos de Jaú a Bariri, e foi lá onde que eu recebi essa profecia, juntamente com a minha mãe, numa casa. Até minha mãe falou, nossa, mas o Gustavo vai ser pastor e ele vai viajar para as nações. Foi o que a pastora falou, que eu seria pastor com 7 anos e que eu ia viajar para as nações. E Deus me levou para 9 países. Até o pastor Walter, que estava aquele dia no resort, ele, o primeiro contato que eu tive com ele falava, você não é só pastor, você é um evangelista, também um missionário. Só que depois veio também esse algo profético, né? Eu costumo dizer que a questão da revelação, a profecia, os dons espirituais, vem através de renúncia, de dedicação. Porque quanto mais você quer de Deus, mais Deus tem para te dar. Porque a mente do ser humano é limitada, mas a mente de Deus é ilimitada. Então, foi realmente, vamos dizer, rápido, direto, objetivo. Foi praticamente dessa maneira que aconteceu. Então, foi uma frustração. Foi através de uma frustração, decepção, depressão. Gerou uma depressão. E aí começou a sua busca pelo Senhor incessante. E por essa intimidade. Por essa intimidade. E como você foi construindo essa intimidade com o Senhor? Através da oração, da leitura da palavra, que no caso é meditação e jejum. São, na verdade, os 3 pilares para o cristão. Para a pessoa que quer realmente ter uma intimidade profunda com o Senhor, é oração, leitura da palavra, meditação e jejum. E, lógico, obediência, né? Porque a obediência a Deus, a obediência ao Senhor, realmente faz com que você esteja em lugares altos. Então podemos dizer, né, vamos naquele versículo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. E os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Com certeza, com certeza. Até esse versículo, né, fala demais, né? Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que acontece? O ser humano às vezes está preocupado com carro, com casa, com coisas realmente, os bens materiais, mas em Deus está tudo. Está os bens materiais também, porque a bênção de Deus é completa, não é pela metade. Ele tanto quer nos abençoar no material como no espiritual. A partir do momento que você é obediente a ele, você pratica a palavra, porque a palavra, ela te dá muita sabedoria, né? Não só a sabedoria celestial, mas a sabedoria também terrena. Então, quando você passa a se dedicar à leitura da palavra e você tem uma vida de oração, jejum, consagração, santidade, santificação, então você passa a fazer realmente a diferença nessa terra. Por isso que eu também entrei, né, como coautor do livro chamado Mentalidade Governante, aonde eu tenho 8 páginas que eu escrevi no livro. E o tema é Astro de Deus na Terra dos Viventes. O que é um astro de Deus? É uma estrela. Nós somos estrelas. Inclusive, Salmo 147, versículo 4,
A palavra do Senhor diz assim, ele chama cada estrela pelo nome e numera elas. Agora as pessoas acham que ser estrela na Terra é como se fosse, de repente, uma estrela de Hollywood, mas não é nada disso. A estrela de Deus na Terra, que é sal e luz, é para combater a corrupção, é para combater a falsificação, a mentira. Então, o verdadeiro aço de Deus é esse que luta pela justiça e a verdade. E fala a verdade, não tem medo de falar a verdade. Porque João, capítulo 8, versículo 44, fala que quando alguém mente, é chamado de filho do diabo. É Satanás. Olha como é sério isso, né? Sim. E a palavra de Deus, ela é reta, ela é direta, é objetiva, não precisa de roteiro. Às vezes as pessoas fazem roteiro com elas, realmente usa o versículo isolado para trazer, para favorecer. A palavra de Deus é simples. É com simplicidade que o evangelho tem que ser pregado. O evangelho do reino tem que ser pregado realmente com simplicidade. E Jesus deixou para nós que para imitar ele, a gente tem que ser simples, humilde e manso. E aí as portas se abrem. A partir do momento que tem orgulho, soberba, arrogância, ele abate. Está aí na Bíblia. Né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, os humilhados serão exaltados. Então a glória é dele, o poder é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Sem ele, nada somos, nada podemos. Você pode perceber quem que é a pessoa mais poderosa no país hoje. Não vamos citar nome. Mas e aí? É poderoso? Tem tudo? Acha que está comandando tudo? De repente Deus tira o fôlego dela. E aí? Acabou o poderoso. Acabou a poderosa. Não é verdade? Sim, com certeza. Então, o poderoso é Deus. Então nós temos que entender como ser humano que nós somos dependentes dele. E que tudo está no comando, no controle dele. Não importa se está acontecendo terremoto, praga, não importa os acontecimentos. Porque o mais importante para Deus não é realmente o nosso corpo. Olha agora eu vou mexer com a mente de muita gente aí. Não é o corpo e não é o espírito, porque o espírito ele deu. O mais importante para Deus é a alma. Ou a alma vai para o céu ou vai para o inferno. E a Bíblia diz assim, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então o mais importante na vida do ser humano é a salvação, a vida eterna. E nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem, nós somos cidadão do céu. Na verdade, nós estamos aqui para governar com Deus, não é uma outra coisa. A não ser governar com Deus. Nós trazemos o céu para a terra. Eu sinto que o Senhor, ele está com pressa. Exatamente isso. E ele tem chamado pessoas posicionadas. Exatamente isso. Não tem como você estar com um pé no mundo e um pé com o Senhor. Exatamente. Então, como que as pessoas podem conseguir se libertar e ser obedientes, entender que, eu não posso ser, aquela frase, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Como que ela pode entender? Será que todos esses eventos que nós estamos vivendo, tudo que tem acontecido no mundo, tudo que tem acontecido na nossa nação, no nosso país, é um despertar, com certeza, para que as pessoas entendam que estão no caminho errado? Com certeza. É Deus realmente pedindo o conserto para a nação. Isso eu não tenho dúvida de falar. É Deus realmente pedindo o conserto, é o tratamento de Deus. Mas Deus é um Deus de amor. Pastor, sim, João 3,16, a palavra do Senhor diz que ele é realmente um Deus de amor. Não é? Mas o Deus de amor, ele também é um Deus que se ira todos os dias. Que pesa na balança a nação, que pesa na balança o ser humano. Então, o mesmo Deus que é amor, ele é justiça, ele é misericórdia, compaixão, e ele também se ira. É duro entender isso. Mas é bíblico. Qual profeta te inspira? Qual profeta? Profeta Isaías. Profeta Isaías? Profeta messiânico, profeta maior. Inclusive, eu gosto muito de pregar sobre Isaías, porque Isaías ele falou a respeito de Jesus, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, no momento de sacrifício,
Ele falou que Jesus não tinha beleza e nem formosura. Jesus não era um homem que tinha o cabelo grande e olho azul. Não, Jesus não tinha beleza nem formosura. Mas ele nos amou, ele nos ama, e ele está sempre pronto também para que o ser humano venha a se arrepender dos seus pecados. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Há caminhos que para o homem parece ser delicioso, mas o fim é a morte. E tem muita gente brincando, né, Daniela? Sim. E é muito importante a gente também deixar claro que não é a morte física, né? Mas é a morte espiritual, é a separação eterna do Senhor. E muitas vezes, quando acontece tudo isso, é o Senhor falando, retorne, né? Mude a rota, mude o caminho, porque a conversão é você estar numa estrada e quando você vai fazer uma conversão, você vai mudar o rumo. Então, todas as vezes que o Senhor curava, né, o Senhor falava, vá e não peques mais. E não peques mais. Exatamente. E você falou do caminho, existe 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Não tem como você ter a sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Ou a sua casa é sobre a areia ou é sobre a rocha. Então você tem a escolha, o poder de escolha, o livre-arbítrio. Sim. Para escolher realmente. Mas a melhor escolha é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E é difícil, né, quando nós somos chamados para essa exortação. Muito difícil, né? Lógico. Eu fugi muito tempo e o meu filho, ele foi o grande instrumento, né? Foi o instrumento que o Senhor usou para que hoje eu estivesse aqui e para que hoje eu esteja anunciando o reino. O reino de Deus. E o reino de Deus, ele está acima das religiões. As pessoas precisam entender isso. Hoje eu vejo pessoas que estão muito aprisionadas na doutrina, no na sistema, igreja, né? no sistema. E elas começam a relacionar a fé com a religião. Exatamente. Sendo que a fé é aquilo que você crê sem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que espera. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé sem obras é morta. Sim. Então, a fé é desenvolvida através da palavra. Quem não ouve a palavra vai desenvolver a fé? Como que vai desenvolver a fé? Verdade. E eu não vou me aprofundar hoje no tema do meu filho, mas naquilo que o Senhor estava fazendo comigo, né? Porque, na verdade, o meu filho, ele é um grande libertador. Uau! Ele já veio como um libertador para libertar não só a minha vida, mas gerações. Eu acredito nisso. E naquele momento ali, que foram 2 UTIs, tá? E na primeira UTI que o meu filho foi, eu recebi uma palavra de um colaborador meu, quando o Lorenzo saiu da UTI, passado uns dias, eu estava na minha empresa, e ele veio falar comigo, e ele disse assim para mim, o filho da senhora estava internado, né? Daí eu estava, daí ele falou assim para mim, então, Deus manda te dizer, Uau. Jonas no ventre da baleia. Uau! Aí eu falei assim para ele, olha, eu conheço a palavra e Jonas, ele estava rebelde à missão. E eu não estou rebelde à missão, afinal, eu sou ministra da Sagrada Eucaristia. Eu sou coordenadora de grupo de oração. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí ele falou, pois é, mas não é nada disso que o Senhor tem para você. E naquele momento eu pensei, ela vem esses evangélicos. É o impacto, né? E eu não recebi aquilo que ele estava me falando. Essa primeira UTI foi em 2018. Meu Deus. 2019. Quando foi 2021, Lorenzo volta para a UTI, mas de uma forma muito pior. Aonde ele havia sido desenganado pela medicina, aonde eu dobrei o meu joelho e eu perguntei para o Senhor, Pai, o que queres de mim? Afinal, eu estou te servindo. Eu achava que eu estava agradando o Senhor. Uau.
Eu achava que eu estava agradando o Senhor, cuidando do templo e das coisas do Meu templo, Deus. preparando o altar. Eu não estava entendendo, né, esse id da Gente. igreja, porque nós somos o templo. E quando eu vou, né, até o Exato. irmão, quando eu cuido desse templo, ali eu estou, né, fazendo a vontade do Senhor. Exatamente. E naquele momento, e o Senhor estava me dando sonhos ali, onde eu não estava obedecendo, porque eu pensava assim: eu estou vendo pecado, eu estou vendo coisas erradas, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque o Senhor vai cobrar de cada um individualmente. Só que o Senhor, ele já não me queria mais naquele ambiente, porque a ambiência, nós sabemos como a ambiência, ela interfere na nossa vida. Com certeza, ambiência e frequência interfere muito. Porque é bíblico também, né? A questão da influência, né? Há pessoas que influenciam a gente a andar errado. Né? Então, há pessoas que influenciam a gente a ter realmente uma intimidade com o Senhor. Né? Então, tem os dois lados, né? Se existe o bem, existe o mal. Sim. Então, E ali, irmão, eu tava precisando de um milagre de abrir o mar, né? E o Senhor começou a me dar instruções ali. E num dia que foi um dia muito difícil para mim, um dia de um primeiro diagnóstico, que era um diagnóstico de morte ali. Eu tinha que ir até um outro médico, porque foram feitas várias reuniões juntas médicas, porque ninguém sabia, ninguém entendia o caso do meu filho. E na hora que eu fui tocar no elevador, para eu descer no hospital, para eu ir até esse médico, uma outra colaboradora minha me manda uma mensagem. uau. E ela disse assim: Daniela, nós estamos orando pelo Lorenzo e o Senhor manda a palavra para você. Jonas no ventre da baleia. Mais uma vez. Mais uma vez. Para confirmação. Jonas no ventre da baleia. E ali eu tive temor. Ali eu tive o temor, né? Por quê? Porque o Senhor, ele estava levantando Jonas para pregar para aquele povo que aos olhos dele nem eram merecedores. Exato. Povo rebelde. Um povo rebelde, teimoso, né? que estava fazendo tudo Sim. Contrário àquilo que Deus queria. Exato. Né? E aí, né, quando nós conversamos hoje de manhã, que aqui só tem verdade, aqui não há preparação, aqui há somente a condução do Espírito Santo, porque esse espaço é do Senhor, esse podcast é do Senhor, e eu estou aqui hoje em obediência a tudo aquilo que o Senhor pediu para mim, para deixar de ser Jonas, né? Começar o rebelde, começar a obedecer. E hoje o Senhor colocava no meu coração esse versículo de manhã, mas ele colocou também na 1:2. Na 1:2, poxa, é forte. Né? E o que fala em Naum 2? Na verdade, fala de um tratamento também, né? Vamos ler? Vamos. Eu vou pedir que o senhor leia. Não, 2. Uma Bíblia diferente aqui também. Na 1:2 diz assim, é o versículo 1 em diante. É uma parte das águas. Acho que todo mundo vai entender. Não 2, capítulo 2, versículo 8. Seria isso? Vamos lá.
Exortação, tá, gente? Onde tem exortação, tem Olha, correção. é no 2, é o cerco e a tomada de Nínive. Versículo 6. 6. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida, levada em cativeiro. E as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita, parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças, e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos ladrões? Ou melhor, o covil dos leões? E o lugar onde os leãozinhos se alimentavam? Onde passeava o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém o espantasse. O leão arrebatava e o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leãozinhos, arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Mas o versículo 6 eu quero repetir. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Esse versículo ele vem representar assim o que está acontecendo no nosso país. Me vem muito forte o acontecimento. Exato. Muitos podem não entender essa mensagem, mas como o Senhor nos chamou para dizer a verdade, nós estamos aqui para dizer a verdade. Por quê? O Senhor, ele está chamando o povo ao arrependimento e não ao remorso. Arrependimento, mudança, conversão. E algo aconteceu para que eu entendesse uma visão espiritual, algo espiritual que está acontecendo, né? A gente fala da tricotomia, a gente entende, né? Corpo, alma e espírito? Que primeiramente nós somos espírito. Nós somos um espírito, nós habitamos um corpo e nós temos uma alma. Exatamente. Então, muitas pessoas falam, você fica espiritualizando tudo. Mas nós estamos na área espiritual. Mas estamos na área espiritual. Época espiritual. E quando começou a acontecer, tudo que começou a acontecer no Rio Grande do Sul, irmão, o meu coração, ele fez assim. Acredito. Tá? E quando o meu coração fez isso, eu fui orar. Eu fui orar e perguntar para o Senhor, Pai, por que eu estou sentindo isso? Por que o meu coração não está se movendo como está movendo o coração de muitos? Porque, meus irmãos, para tudo nós temos que ter a guia de Deus, a direção de Deus para ajudar alguém. Nós temos que estar na direção do Senhor, porque se o Senhor estiver provando alguém e a gente for lá e colocar a mão, o que acontece? Nós entramos na prova. Se Deus está tratando com a pessoa, ela tem que passar pelo tratamento. E quando nós entramos na prova dela, nós passamos pela prova também. Não era para ter entrado. Na verdade, não era para ter colocado a mão. Exato. Você acaba se complicando. E foi exatamente isso que o Senhor falou para mim. E na hora que eu estava orando, o Senhor me deu uma visão. E o Senhor dizia: o sangue dos inocentes está clamando naquele lugar.
E aí eu falei, meu Deus, eu fui pesquisar e eu vi que a cada 3 horas há um estupro de vulnerável naquela região. Então, todos que estão fazendo coisas erradas, as ocultas, saiba que existe um Deus que está vendo. Que revela todas as coisas. E sabe por que, por causa de cada 3 horas, acontece isso? Por quê? Para realmente zombar do próprio Deus. Porque quando se fala de 3, está falando sobre o Pai, Filho e o Espírito Santo. E o inimigo, ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Então ele faz realmente também de acordo com a numerologia bíblica, de acordo com o tempo de Deus, para que realmente venha trazer um desequilíbrio, né? Sim. Venha trazer um desequilíbrio. E naquele momento o Senhor falou para mim, agora que eu estou entendendo, né? Nem só de pão vive o homem, Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele falou, filha, você vai mandar a minha palavra para aquele lugar. Porque o nosso corpo, né, a gente precisa do alimento todos os dias, do alimento físico, mas o alimento que realmente precisamos é da palavra do Senhor. E se o Senhor ainda está falando, é porque Ele ainda quer salvar. Exatamente. A própria palavra, ela é o pão e também ela é a água. É o alimento. É o alimento para o espírito. E às vezes as pessoas querem o alimento material, mas o que elas precisam do alimento espiritual. Porque é só o alimento espiritual que vai trazer a salvação e a vida eterna. Sim. E aí o Senhor me deu um outro direcionamento também sobre o que as pessoas estão fazendo. E Ele me disse, a logística está errada. A logística é reversa. Logística reversa. Por quê? Eu sou da área da construção civil. Se você for construir uma casa ou reformar uma casa, morando dentro dela, não é muito mais difícil? Com certeza. Então, como que nós podemos reconstruir uma cidade com todo mundo lá dentro? Na verdade, não era para estar ninguém mais lá. Exato. Mais ninguém. E aí vem o quê? A desobediência. Isso. E quando nós entramos em desobediência, o Senhor já não está mais conosco. Exatamente. Exatamente isso. Hoje, por exemplo, eu preparei uma coisa na minha cabeça, até da vestimenta que eu estaria hoje, e o Senhor disse, não, você vai de azul. Sabe por quê? Porque Deus é detalhista. Deus trabalha nos detalhes. Ele é detalhista. Sim. É um Deus detalhista. Então, a gente precisa entender que para tudo é a vontade do Senhor. Qual é o direcionamento do Senhor? O Senhor, Ele tem falado para mim, não vai lá, não acessa isso, acessa aquilo. Tem me mostrado muito e me dado esse discernimento do mundo espiritual. Infelizmente, hoje, tem muita coisa que está entre as linhas. E a gente precisa começar a observar isso. Na verdade, nem todos os caminhos levam a Deus. Deus é um só, mas nem todos os caminhos levam a Deus. Então, quando você fala entre linhas, é porque tem muita mistura hoje. Sim. Tem muita mistura. Tem muita falsificação da palavra. E é por isso que o povo está sofrendo. Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz, meu povo sofre e padece por falta de conhecimento e sabedoria. E quando é falado sobre isso, é porque a pessoa está rejeitando o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Ela prefere escolher outras coisas do que o conhecimento e a sabedoria de Deus. Sim. Então, elas deixam de adquirir o conhecimento. E como você estava falando sobre a Bíblia Sagrada, realmente a Bíblia Sagrada logo logo ela vai desaparecer. Porque nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. As pessoas não estão percebendo isso. E aí Deus está mostrando através de terremoto, né, desses acontecimentos terríveis, para o povo despertar. Porque ele quer salvar, mas, porém, ele deu também o livre-arbítrio, o poder de escolha para o ser humano, né?
Nós não estamos aqui só para falar a parte ruim, né? A gente está aqui para falar a parte boa também, né? Exatamente. Qual a parte boa? A parte boa, que Deus é maravilhoso. Que ele faz algo que vai além daquilo que pedimos e pensamos. Ele nos surpreende todos os dias. O de repente dele acontece, o inesperado dele acontece. Só de eu estar aqui respirando já é algo realmente incrível. Só de eu estar olhando para você já é algo maravilhoso. Então, assim, para mim, quando se fala sobre prosperidade, para mim, duas coisas importantes que eu carrego comigo. Que é, se o ser humano não tiver a paz e a saúde, porque são duas coisas que é principal para a vida do ser humano. Se o ser humano tem saúde, ele vai correr atrás daquilo que realmente dos seus objetivos, né? E se ele não tiver paz, ele vai realmente viver uma vida com remédios, vai viver uma vida realmente assim, sem graça, né? Não uma vida saudável. Sim. E nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Eu vejo que essa parte boa é o Senhor, essa misericórdia do Senhor, né? É esse amor que o Senhor tem por nós, é um amor que nos constrange. Né? Amor incondicional. É um amor que não nos aponta, que não há essa acusação, porque nós sabemos que o acusador é o inimigo das nossas almas, né? Mas o Senhor, ele é essa misericórdia. Misericórdia. E não importa o que nós fizemos até ontem ou até este momento, onde eu tenho a consciência, né, desse chamado ao arrependimento, e aí eu decido. Eu sempre digo que tudo parte da decisão. A partir do momento que eu decido... Decisão firmemente. Firmemente. Porque às vezes as pessoas têm decisão, mas não é firmemente. É a decisão por um tempo. Decisão firmemente é algo realmente até o fim da sua vida. Sim, por quê, né? Eu digo, se o Senhor, você está ali com o Senhor, você toma a decisão, você se arrepende, você vai para o caminho e de repente você volta, né? E volta àquelas práticas que você tinha anteriormente, né? E o que acontece quando você volta, né? Quando volta? Que você encontra a casa vazia. Não é só um que retorna com você, né? É 7. São 7. Se a pessoa, de repente, não bebia, vamos lá, bebida alcoólica, ela começa a beber. Se não usava droga, começa a usar droga. Então, assim, a questão espiritual é muito séria, né? Porque se você tá, de repente, vamos dizer, no mundo, no sistema do mundo, você tá à mercê do inimigo. E João capítulo 10, versículo 10 diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, realmente a questão de escolha. Tem que ser firmemente, porque Daniel, quando ele estava ali para ser selecionado, ele tinha 16 anos. E ele decidiu não sentar na mesa aonde, vamos se dizer hoje, a mesa da bebida, das bebidas alcoólicas, da cocaína, da droga, da heroína. Daniel não quis. Daniel preferiu realmente fazer a vontade de Deus. E o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Sim. Então você tem que tomar uma decisão firmemente. Você tem que tomar uma decisão firmemente de não querer realmente o Egito, né? Nós somos Israel de Deus. Sim. E às vezes as pessoas estão em Israel, mas dentro delas ainda existe o Egito. Então o Egito tem que ser tirado e a gente tem que se tornar Israel de Deus. E esse Egito, né, ele está muito na nossa mentalidade, né, de escravos, também. né? Eu tenho falado sobre isso. Às vezes você está lá, o Senhor te retirou daquele local de escravidão. Você quer voltar. Mas a sua mente, ela continua escrava. Exatamente. Né? Lá em Romanos que fala, né? A renovação, Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovação da nossa mente. Porque aquilo que Deus tem para nós é bom, agradável e perfeito. É o melhor caminho. Se tornar realmente livre é ser escravo de Deus. Sim, exato. Exato.
E somos mesmo, né? Porque, por exemplo, hoje eu pensei que eu ia fazer tal coisa, o senhor falou, não, você vai fazer isso, isso e isso. E realmente a gente tem que estar alinhada com ele. Alinhado, mas para estar alinhado com ele, a gente precisa ter intimidade com ele, Exato. né? Muitas pessoas perguntam para mim, mas Daniela, mas como você escuta a voz de Deus? Poxa, o Espírito Santo ele conversa como se eu estivesse conversando com você aqui agora. Sim. O Espírito Santo é fantástico. Mas a gente precisa ter esse tempo de intimidade com ele, né? Eu falo assim, é uma renúncia, uma disciplina, né? É uma renúncia, uma disciplina. É você realmente viver contrário totalmente às coisas do mundo, ao sistema do mundo. Totalmente contrário. Por isso que a palavra santo é separado. E nós somos chamados de santos. Quando nós realmente entregamos a nossa vida para o Senhor, corpo, alma e espírito, tricotomia, nós se tornamos santos, nós se tornamos separados. E aí, por isso a Bíblia diz que nós podemos fazer obras maiores que o Senhor, né? Então, deixou essa missão para nós. Cumprir essa missão, de levar o evangelho, ganhar almas, ver pessoas ressuscitar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Ele nos deu essa autoridade. Eu falo que a gente tem a unção, o poder e a autoridade, como diz em Marcos capítulo 16, do versículo 16 e diante. Depois do pacto da aliança, eu falo o casamento, o batismo, ele te dá unção, poder e autoridade. Imporão mão sobre os enfermos serão curados. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas. E quando beber alguma coisa mortífera ou comer alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Lembra o que aconteceu com Paulo? Paulo estava numa missão e de repente ele estava numa fogueira ali, a serpente picou ele e fez alguma coisa nele? Não aconteceu nada, o povo ficou assustado. Por quê? Porque ali ele estava por inteiro, né, na sua missão. E quando a gente está por inteiro na missão, Deus é conosco. Pode se levantar, o que for. Falando em missão, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu ministério, da missão da África. Poxa, nós temos um projeto, já vai fazer 6 anos. Deus colocou no meu coração de ir para a África e furar poços, né? E construir igreja-escola. Nós já furamos 3 poços e construímos uma igreja-escola lá em Malawi, Lifuso, e tem também em Moçambique, né, o trabalho missionário lá. E quando Deus me levou para lá, que faz alguns anos atrás, eu vou realmente na missão, viu, Dani? Eu vou, se tiver que dormir com os africanos no chão, vou dormir. Se eu tiver que comer lá a comida deles, eu vou comer também. Porque missão é assim, né? A missão você tem que acompanhar. Muitos falam, vou fazer a missão, mas não, fica num lugar onde tem ar-condicionado, depois vai com aquela van também com ar-condicionado. É fácil fazer a missão assim. Sim. Quero ver estar lá. Então aí Deus colocou no meu coração de furar 7 poços. E eu furei 3, faltam 4. E por que 7? Porque o 7 é o perfeito, é Deus. E Deus realmente tem nos levado para estar realmente cumprindo essa missão aí. E a igreja? A igreja, eu sou pastor-presidente há 17 anos da comunidade evangélica Árvore da Vida. O meu ministério começou numa sala de casa e ficamos 6 meses, como se fosse uma célula hoje, né? Aqui o pessoal tem a visão de direcionamento de célula. Ficamos 1 ano numa área de uma casa, pregando evangelho. E aí nós fomos para um salão. Aí Deus falou, não, você vai ficar só 1 ano no salão, agora você vai para um barracão. A gente está num barracão hoje, né? Já faz praticamente quase 15 anos. E estamos com o projeto de construir o templo da comunidade evangélica Árvore da Vida, que será uma das maiores igrejas em Jaú. Eu acredito nisso. Árvore da Vida. Árvore da Vida. Árvore também. Árvore da Vida. A árvore que a gente encontrou, a Árvore da Vida, o carvalho, né? Deus é lindo. Deus é lindo. E você vê que tremendo, né? Nada é coincidência. Tudo realmente é plano de Deus. É plano, direcionamento. Queria que você falasse um pouquinho do livro. O livro... Danilo, por favor, traga para mim o livro, fazendo favor. O livro. O livro. Muito obrigado, Danilo. Gratidão.
O livro Mentalidade Governante, para mim foi um presente de Deus, onde eu sou coautor com o Nésio Monteiro e Thiago Rocha, 2 homens de Deus. E aí, quando eu escrevi, eu estava escrevendo, era para escrever o meu livro, mas eu já falava, não, eu vou preparar algo diferente para você, depois você vai escrever o seu livro. E aí, Deus me deu praticamente 8 páginas, e era 8 páginas mesmo que eu tinha que escrever nesse livro, e o tema é Astro de Deus, no meio dessa geração realmente corrompida, né? Astro de Deus na Terra dos Viventes, chama. Sim. Então, foi um presente de Deus para mim. E quem realmente quiser adquirir, né, comprar. E como que as pessoas podem entrar em contato com você? Pode falar a sua rede social, a igreja, fica à vontade. Na questão, a igreja é a Comunidade Evangélica Vida da Vida. Pode adquirir comigo o livro no 14 998 19 19 14. E quem quiser também está seguindo as minhas redes sociais, é De Freitas Luiz Gustavo, o Instagram. Agora eu gostaria que olhasse para aquela câmera ali, deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Nunca desista dos seus sonhos, desistir jamais, parar nunca, avançar sempre. O peixe precisa da água, a planta precisa do solo e nós precisamos de Deus. Tudo vem dele, sem ele nada somos, nada podemos. Amém. Pastor, irmão, profeta. Eu sempre fico com dificuldade de como chamar um homem de Deus. Eu quero te agradecer imensamente por esse tempo que nós estivemos juntos. Eu sei que é só o começo, eu sei que muitas coisas o Senhor já preparou, né, e já existe no mundo físico, no mundo espiritual, e daqui a pouco ele virá para esse mundo físico, e eu creio que muitas coisas nós faremos juntos pela obra de Deus. Amém. Enquanto você falava, eu vi o globo terrestre virando, Aleluia. E eu perguntava para o Espírito Santo, o que é que você está querendo me mostrar? Ele mandava dizer para você que vai sentar pessoas também de outros países aqui, vai precisar de tradutor, tá? Ô, glória! Porque vai vir dos Estados Unidos, Portugal, Europa. Ah, mas também já conhece. Não, é Deus mesmo falando, né? Sabe? Não, é Deus falando realmente que ele vai fazer, ele vai realizar. E o cenário será 3 vezes maior. Representação de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Amém. Eu creio e eu recebo. Pode tomar posse. Amém. E não vai demorar, porque o que Deus quer fazer é rápido, acelerar, porque a vinda dele está próxima. Sim. Assusta tudo o que a gente fala, mas é a verdade e a realidade. A gente não pode realmente deixar de falar a verdade. Poderia estar falando de outras coisas, né? Sim. Então, mas é isso que realmente Deus mandou trazer nesse lugar. Ele tem que ser glorificado. Se esse cenário é dele, então ele tem que ser glorificado. A glória é dele, né? A honra é dele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor sempre. Amém. Muito obrigada. Amém. E eu quero agradecer vocês por esse tempo que passamos juntos, que vocês possam continuar acompanhando o nosso podcast. Nós estamos aqui sempre com uma palavra para edificação da minha e da sua vida. Que Deus os abençoe poderosamente. Beijo. Amém. Deus.